Bom, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Essa vai ser a nossa quarta aula e essa aula tem como objetivo esclarecer sobre como aplicar o mancozeb sem ter problema de entupimento, tá? Qual que é o manejo que eu tenho que fazer para aplicar mancozeb para não ter problema de entupimento, né? Hoje eu tenho mais de 120 pulverizadores sobre minha consultoria, né? Eu tenho uma fama boa aqui na região que eu trabalho, que eu consigo fazer os produtores aplicar mancozeb, então eu atendo muitas chamadas de produtores aí que tentam aplicar mancozeb, tem problemas e a gente vai lá e consegue resolver os problemas desses produtores, tá? E qual que é o manejo que a gente faz para conseguir fazer esses produtores aplicar mancozeb, tá? Então tudo começa por ler a bula do produto, tá? Esse aqui é um trecho da bula do Uniceb Gold, que é o mancozeb da UPL do Brasil. E nessa bula tem instruções bastante claras sobre o manejo para você aplicar mancozeb, tá? E a gente segue exatamente o que a bula diz, por isso que a gente não tem problemas, tá? Então, vejamos, vamos ver aqui o que a bula diz, tá? Na segunda linha aqui da seção preparo de calda, que está lá na bula do Uniceb Gold, na segunda linha já tem uma das principais informações aí que a gente precisa saber para conseguir aplicar mancozeb sem ter problemas, tá? A bula diz o seguinte: recomenda-se utilizar pontas ou bicos que possibilitem trabalhar com filtros de malha de 50 mesh, tá? Por quê? Tá? Porque o mancozeb é um produto basicamente insolúvel em água, a solubilidade do mancozeb em água é bastante baixa, tá? O tamanho do grânulo do mancozeb não diminui muito depois de molhado, tá? Então o mancozeb, o tamanho do grânulo dele que é o problema para ser feita a aplicação. Aqui eu tenho algumas imagens, aqui eu tenho um filtro de malha de 30 mesh, você veja como que é o tamanho do quadradinho aqui do filtro da malha, tá? Aqui eu tenho um filtro de malha de 50 mesh, então você veja que o filtro de malha de 50 mesh, o quadradinho do filtro é mais pequeno que o de 30 mesh, tá? O malha 80 mesh, então ele é mais pequeno que o de 50 e mais pequeno que o de 30. E por fim o malha de 100 mesh aqui, o filtrinho de malha 100 mesh, tá? Então você veja que o filtrinho de malha de 100 mesh é o filtrinho que tem o quadradinho, o buraquinho aqui, é mais pequenininho de todos, tá bom? Então para você aplicar mancozeb, você não pode utilizar um filtro mais fino do que de malha de 50 mesh, tá? Você precisa procurar uma ponta de pulverização que permita que no pulverizador seja trabalhado com filtros de malha de 50 mesh. Por quê? Porque o mancozeb ser insolúvel em água, o grânulo do mancozeb não desmancha muito o tamanho dele. Ele precisa de um filtro de pelo menos de malha de 50 mesh para que aquele grânulo do mancozeb consiga passar pelo filtro, tá bom? Se eu tiver no pulverizador um filtro de malha de 80 mesh, né, o grânulo do mancozeb já começa a ficar aderido aqui no filtro, tá? Por quê? Porque o tamanho do grânulo é mais grande do que o buraquinho do filtro de malha de 80. Se eu ponhar um filtro de malha 100, então de vez que ele não vai passar, ele vai ficar quase que totalmente aderido no filtro, tá? Então ele vai, com o passar da aplicação da calda, ele vai ficando se aderindo no filtro e vai chegar uma hora que vai trancar totalmente o filtro, tá? Então o mancozeb, ele precisa ser aplicado com um sistema de filtragem no pulverizador de malha de 50 ou de 30 mesh, tá bom? Se você tiver um sistema de filtragem que consiste o que? Nos filtros de linha, filtro da bomba e filtro do bico, da ponta de pulverização com malhas de 50 ou 30 mesh, você não vai se incomodar, não vai ter problema de entupimento do pulverizador, tá? Porque o mancozeb ele não vai ficar aderindo nos filtros, ele vai passar direto, tá bom? Então essa basicamente é a informação mais importante do manejo, tá? E tá onde? Tá na bula, tá bom? Na bula, ó, não recomenda trabalhar com filtros mais restritivos, né? Do que filtros de malha de 50 mesh. Por quê? Porque senão o mancozeb não passa no filtro, tá? Aqui eu tenho um exemplo aqui mostrando que 80% das vezes que o produtor liga para mim reclamando que não está conseguindo aplicar mancozeb, ele está com bico leque duplo. Muitas das vezes ele está com bico leque duplo, similar a esse bico aqui, tá? Vocês vejam que o bico leque duplo ele tem uma recomendação de malha de 100 mesh, tá? Então aqui eu tenho o bico 0,15, ele tem uma recomendação de filtro de malha de 100 mesh, o 0,2 100 mesh, 0,25 100 mesh,
0,3 80 mesh, 0,4 80 mesh. Então vocês vejam que nem um bico leque duplo de vazão 0,4, que é um bico que tem uma vazão aqui de quase 1,5 litro por minuto a 30 libras de pressão, ele não é recomendado trabalhar com filtros abaixo de 80 mesh, tá? Porque senão acontece que senão o bico tranca, tá? Então vejo que bico leque duplo não é um bico recomendado para aplicar mancozeb. Então primeiro passo, primeira informação: se você quer aplicar mancozeb, você não pode aplicar com bico leque duplo. Muito provavelmente você vai se incomodar se você quiser aplicar mancozeb com bico leque duplo, tá? Porque senão vai trancar. Eu já tive situações de produtores falar, tá, mas então ele tava com esse bico leque duplo verde, ele falou, então eu vou meter filtro malha 50, tá? O que vai acontecer? O filtro não vai mais trancar, porque ele tava com malha 100, então ele trocou todo o sistema de filtragem da máquina dele, o filtro do bico, tudo por malha 50. O que aconteceu? Não trancou o filtro, mas trancou o bico, tá? Então o problema persistiu, tá? Então o bico leque duplo não é um bico para trabalhar com mancozeb. Você precisa comprar uma ponta de pulverização que permita que você trabalhe com um sistema de filtragem de malha de 50 mesh, tá? Geralmente, qual que é o modelo de bico que permite que você trabalhe com malha de 50 mesh no pulverizador, no filtro de linha, no filtro da bomba e no filtro de bico? Geralmente é esse modelo de bico. Aqui, ó. Você vê que esse aqui é um bico leque duplo, tá? O MAG é um modelo de bico cone vazio. É um modelo de bico cone vazio para baixas vazões, tá? Por exemplo, esse MAG3 aqui, a vazão dele é muito similar ao bico leque duplo 0,5, tá? Os dois a 45 libras de pressão tem basicamente a mesma pressão. Só que o bico leque duplo, né, ele tem uma recomendação de malha de 100 mesh. Se você usar uma malha menor de 100 mesh, vai trancar o bico. O MAG3 tem recomendação de filtro de malha de 50 mesh, tá? Então esse bico cone vazio MAG, ele é um bico que dá para trabalhar mancozeb, aplicação de mancozeb sem problema de entupimento. Por quê? Porque o bico já vem com recomendação que pode ser trabalhado com filtros de malha de 50 mesh. Então você pode trocar o filtro principal da bomba para malha de 50, filtro de linha para malha 50 e o filtro do bico para malha de 50 mesh, que você não vai ter problema de entupimento, tá? Então, no geral, bico cone vazio, tá? Bico cone vazio é um bico recomendado para trabalhar a aplicação de mancozeb. Não somente o bico cone vazio MAG, mas também você pode trabalhar com o bico cone vazio JCI da Jacto. Bico JCI da Jacto, cone vazio, eu tenho várias máquinas aplicando mancozeb com ele sem problema nenhum. Bico MGA da Magnojet também é um bico que dá para aplicar mancozeb sem ter problema de entupimento. Bico TXA da Tijet, bico TXR da Tijet. Então são todos modelos de bico cone vazio que você pode usar para aplicar mancozeb sem ter problema de entupimento. Tem produtores que gostam de aplicar com bico leque, tá? Então, como eu já falei antes, o bico leque não é um bico recomendado para aplicar mancozeb, mas existe um modelo de bico leque que dá para aplicar também mancozeb sem ter problema de entupimento, tá? O bico leque simples ST, tá? De todos os bico leque que tem hoje no mercado, pessoal, o bico leque ST é o bico leque que menos tranca, que menos incomoda, tá? Então, se eu quiser aplicar mancozeb com o bico leque, você vai conseguir fazer a aplicação de mancozeb com o bico leque ST, tá? Muito cuidado, que o bico ST é um bico leque simples, né? Você pode ver aqui no desenho da tabela dele, é um bico leque simples. Existe o bico ST leque duplo e o ST com indução de ar, tá? O bico ST leque duplo vai trancar, vai entupir, e o bico ST com indução de ar também vai trancar, tá? Então o bico ST recomendado para fazer a aplicação de mancozeb é o bico ST leque simples, tá? Vejam que o bico ST leque simples de vazão 0,2, você já pode trabalhar com filtros de malha de 50 mesh no bico, tá? Aqui a recomendação de fábrica para ser trabalhado com filtro de 50 mesh. Vamos comparar o bico ST2 com o bico leque duplo 0,2, tá? O bico ST02 tem a mesma vazão que o bico leque simples 0,2, tá? A mesma vazão, os bicos têm a mesma vazão. Só que o bico ST02 ele pode ser trabalhado com filtro de malha de 50 mesh, e o bico leque duplo 0,2 não pode ser trabalhado, ele precisa de malha de 100 mesh, tá? Se você colocar 50 mesh aqui, o bico vai trancar, tá? Então,
Qual que é os modelos de bico que você pode trabalhar a aplicação de mancozeb sem ter problema? Bico cone vazio, todos os bicos cone vazio você pode trabalhar com ele sem problema de entupimento, ou o bico ST. Tem produtor que me pede, eu posso utilizar bico cone cheio para fazer mancozeb? Cone cheio também tranca, tá bom, pessoal? O bico cone cheio, ele também acaba trancando, ele também não é recomendado para fazer a aplicação de mancozeb, tá bom? Então, manejo para aplicação de mancozeb, tá? Trabalhar com bico, uma ponta de pulverização que seja recomendado o uso de malha de 50 mesh, que o sistema de filtragem do pulverizador seja de 50 mesh. Então, qual que é a receita de bolo para mancozeb? Filtro de linha malha 50 mesh, filtro da bomba malha 50 mesh e bico cone vazio. O bico cone vazio pode ser trabalhado, pode tirar a peneira dele que ele não vai trancar. Você pode aplicar ele sem peneira, tá? Qual que é outras informações aqui bastante relevantes que aqui na bula são trazidas, né? A questão da agitação do tanque do pulverizador, tá? Então aqui está escrito que a agitação do tanque do pulverizador deve ser constante, tá? Então você precisa de um pulverizador que tenha uma boa agitação de tanque. Os pulverizadores que apresentam melhor agitação de tanque são os pulverizadores Jacto, tá? Existe diferença sim do pulverizador dos pulverizadores. Por exemplo, os pulverizadores John Deere 46, 47 e 30. Quando eu vou fazer uma limpeza de um pulverizador John Deere, eu consigo tirar muito mais mancozeb do sistema de pulverização do que de um Jacto, tá? Se eu pudesse pesar, o John Deere tiraria 5, 6 kg de mancozeb do sistema de pulverização numa limpeza contra 1 kg de um Jacto. Por quê? Porque o sistema de agitação de tanque dos John Deere são fracos, são deficientes, são precários, tá? O que acontece? Em vez do produto estar sendo bastante agitado dentro da cauda e mantendo em suspensão e saindo pela ponta de pulverização indo para a lavoura, que é onde o produto tem que ficar, ele acaba decantando no tanque de pulverização e decantando no sistema de pulverização John Deere. Enquanto no Jacto, por ser um sistema de agitação mecânica, consegue manter mais agitação no tanque de pulverização, então o produto fica mais em suspensão, fica mais emulsificado na cauda, tá bom? Então, a agitação do tanque do pulverizador é bastante importante, tá? Se você não tiver agitação no tanque, o produto acaba decantando e vai ter problema de entupimento, de trancação. Se você tem um pulverizador com sistema com uma agitação de tanque deficiente, o que você pode fazer? Você consegue adaptar um agitador mecânico, você consegue adaptar um Venturi, tá? O Venturi aumenta a agitação de tanque do pulverizador. Inclusive eu tinha produtores aí que tinham pulverizador com uma má agitação de tanque, e quando a gente adaptou um Venturi no tanque de pulverização, que a gente conseguiu melhorar a agitação do tanque de pulverizador, a gente viu melhora no controle de inseto, melhora no controle de erva daninha, a gente conseguiu ver uma sanidade maior em questão de doença, então significa que a cauda estava mais agitada e eu consegui colocar mais princípio ativo na minha área, né? Ou seja, o princípio ativo, em vez de não ficou no tanque de pulverização, não ficou no sistema de pulverização, ele foi para a lavoura, que é onde tem que ir mesmo, tá? Então, a agitação de tanque faz bastante diferença, tá bom? Outra coisa que tem na bula aqui também é a questão da pré-cauda, né? Vocês podem ler a bula aqui, vocês vão achar que aqui está recomendando ser feita a pré-cauda, ou seja, diluir o mancozeb em água antes de jogar ele para o tanque, tá bom? Isso também diminui muito o problema de entupimento lá no tanque de pulverização, tá? Então, qual que é a receita de bolo para aplicar mancozeb, né? Malha 50 mesh, né? Filtro de linha de malha de 50 mesh, filtro da bomba de malha de 50 mesh, tá? Bico cone vazio sem peneira, tá bom? Bico cone vazio sem peneira, pode aplicar que não vai entupir. Agitação constante do tanque de pulverização da cauda, pré-diluição do produto faz muita diferença também, tá? Se caso você vá aplicar o mancozeb sem fazer pré-diluição, eu planto 100 hectares, 150 hectares, eu não vou comprar um pré-misturador para fazer mancozeb. Qual que é a minha recomendação, qual que é a minha dica que eu dou? Na hora de você colocar o mancozeb no tanque de pulverização, coloque o mancozeb pela escotilha do tanque lá de pulverização, tá? Não coloque o mancozeb no incorporador de defensivo, porque ali no incorporador de defensivo, no bojo ali que fala, no banjo, né? Se você colocar o mancozeb em pó ali pelo incorporador de veneno, ali, incorporador de defensivo, pode ser que o produto acabe trancando ali antes de chegar no tanque de pulverização, lá no tanque, lá realmente. Então você
coloque o mancozeb devagarzinho pela escotilha do pulverizador. Sobe lá em cima no tanque, abre aquela escotilha, liga a agitação do tanque lá, liga a bomba lá, a rotação de bomba lá para 1500, 1800 giros por minuto e vai despejando o mancozeb devagarzinho na cauda lá, lá por cima, tá bom? Minha recomendação é aqui que coloque o mancozeb na cauda antes de colocar lá qualquer produto que tenha bastante óleo, qualquer outro produto líquido, tá? Coloque água, primeiro passo, colocar água no pulverizador, 1500 litros de água no pulverizador, acelere lá a bomba lá para ficar lá 1500, 1600 giros por minuto, tá? Coloque o adjuvante no tanque, deixa o adjuvante misturar um pouco e o primeiro produto que você coloca na cauda é o mancozeb. Vai colocando o mancozeb pela escotilha do tanque de pulverização devagarzinho e deixa agitar, tá bom? Óleo, fertilizante foliar são os últimos produtos que você vai colocar na cauda, tá bom? Porque se você colocar o óleo antes do mancozeb, quando você vai colocar o mancozeb na cauda, o mancozeb vai acabar ficando muito aderido no óleo e você não vai conseguir misturar esse mancozeb na cauda, tá bom? Então você coloque o óleo depois do mancozeb, tá bom? Então essa é a receita de bolo para aplicar mancozeb, pessoal. Não tem segredo, podem fazer isso que vocês não vão ter problema de entupimento nenhum do pulverizador, tá bom? Qualquer coisa deixem comentários aí no vídeo aí que a gente vai trocando mais ideias, tá bom? Abraço, até mais.